Boa noite, internet. Começando mais um Innercast aí pra vocês. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Fabio. Olá, boa noite. Do outro lado, o meu amigo Giovanni. Boa noite, galera. Beleza? Tudo bem? E no programa de hoje, você vai descobrir que o Elon Musk não é quem você pensava que era. Não sei. Vamos ver. Antes de começar o assunto, eu gostaria de pedir para você se inscrever, se você estiver assistindo a gente no YouTube. E se você achar isso válido. Se puder, deixa um like aí, que é pra gente entender o que tá acontecendo, se isso tá ficando bom ou não. Se você tiver curiosidade de ir lá no podcast, você pode se assinar nosso feed, que a gente tá no Spotify. E a gente tá no Apple Podcasts, então o agregador que você tiver aí, você vai conseguir encontrar a gente digitando Innercast na pesquisa. E assina o nosso feed lá que você vai ver que toda terça-feira, às 11 da manhã, a gente solta um episódio novo sobre alguma coisa velha. Basicamente isso. E, bom, acho que de recado é só isso, porque a gente não tem patrocinador, provavelmente nunca vai ter. Bora começar o episódio aí, galera. Eu vou começar porque eu quero. Pode ser? Claro, por que não, Roberto? Por favor, começa. Vamos começar. Obrigado, vocês são muito gentis. Não, imagina. O papo é o seguinte, cara. O Elon Musk, certa vez, a gente comentou isso por algum motivo, eu não sei porquê, mas a gente comentou isso no grupo. O Elon Musk, certa vez, disse que, trocando em miúdos, ele disse que a gente está vivendo uma realidade simulada ou a humanidade vai deixar de existir em pouco tempo. E ele usou de argumentos maravilhosos, né? Enfim, ele falou que... Ele baseia o argumento dele na evolução tecnológica dos videogames. Então, nos últimos 30 anos, os videogames saíram de bonecos de palito para essa realidade virtual fodida que a gente tem hoje. E, enfim, os videogames, o FPS que tem hoje, toda aquela tecnologia 3D. E, segundo ele, a gente vai continuar evoluindo e vai chegar um dado momento que não vai dar mais para distinguir o que é uma realidade simulada do que é uma realidade mesmo. Ele fez essa declaração em 2016, já faz tempo isso, né? E chega uma hora que não vai dar mais para distinguir o que é realidade simulada e o que é realidade mesmo, realidade base, como, sei lá, tinha uma galera dizendo na internet na época. E é isso aí, se a humanidade não se matar, que é o mais provável que vai acontecer, a gente provavelmente hoje é uma realidade... Ele fala, inclusive, em ordem de bilhão. Ele fala assim, existe uma chance em 1 bilhão de isso aqui não ser uma realidade simulada. Fico supondo como que ele chegou nesse cálculo estatístico dele. Muito curioso. Ele é um cara inteligente, ele faz conta de cabeça muito rápido. Ah, sim. E aí, cara, o papo é esse, assim, o cara é muito louco, ele já se envolveu em 1 milhão de polêmicas, eu não acho ele, tem muita gente na internet que acha ele um cara incrível, e assim, a maioria das pessoas, o Fabio inclusive comentou isso comigo, a maioria das pessoas que a gente acompanha na internet acha o cara incrível, o cara vai levar todo mundo pra Marte e vai ser incrível porque lá não tem coronavírus e vai ser demais. O grande herói do nosso tempo. O grande herói do nosso tempo. Mas esse é o grande problema, porque assim, a galera tem mania de transformar todo mundo em herói, e aí não importa o que o cara faça, ele vai continuar sendo herói. Eu sinceramente, não é que eu vejo ele como herói, eu vejo ele um cara assim, audacioso, que eu acho bacana, a empresa dele é SpaceX lá, o negócio da Tesla, de carros... Aquela empresa, tem uma empresa também que é de neurociência, sei lá, eu achei legal esses projetos, mas eu não vejo nada demais, faz parte da evolução, porque tem outras pessoas também que criam coisas bacanas, entendeu? É isso que eu acho, mano. Eu entendi. É que eu acho, na minha opinião, o Elon Musk é só um idiota que tá tentando escrever o nome dele na história de qualquer forma. Basicamente. Ele quer ser conhecido por alguma coisa. E assim, se você acompanhar a história do cara, os projetos ali, ele no começo, os primeiros projetos dele foi lista telefônica virtual, uma parada assim, mas foi bem no começo, lá atrás, né? Então, no começo da internet, não começo da internet não, um pouquinho depois, mas isso poderia ser de alguma forma relevante, é claro que hoje não é, mas ele participou de um projeto disso, depois ele participou de um projeto, ele encabeçou um projeto de um banco virtual... O PayPal, ele não fez o PayPal? Não, um banco virtual, acho que chamava X qualquer coisa, X-Card, alguma coisa assim. Ele gosta do X, do X. Bom, tudo bem, né? A gente conhece brasileiro que gosta bastante de X, né? E a gente sabe onde eles estão hoje, né? No xadrez. Xavier. Não tô falando do Xavier, não, cara. Mas tudo bem. E, bom, whatever, né? O cara, ele nunca participou ele nunca fez nada muito relevante, na minha opinião, assim.
Aí, quando ele participou de projetos que ele conseguiu levantar uma grana, porque ele tinha participação e, enfim, eventualmente, por exemplo, o PayPal foi vendido para o eBay, né, se não me engano, e ele conseguiu ganhar uma grana, aí ele começou a tentar aparecer. E como é que você faz para aparecer? Você fala coisas absurdas, tipo, daqui 20 anos eu vou levar alguém para Marte. Eu vou construir foguetes, blá, blá, blá. A gente nunca mais vai usar combustível fóssil. A gente só vai usar baterias. Então, você fala essas coisas absurdas, você aparece... Ok, tudo bem. Tem o produto dele lá, tem os carros e por aí vai. Ele, inclusive, fala que a Tesla não é uma fábrica de carros, é uma fábrica de bateria e eles não sabiam onde colocar as baterias, eles decidiram fazer carro para colocar a bateria. Deve ser conveniente que o mundo inteiro passe a usar carros elétricos para que ele tenha aquisição de tudo que existe de combustível para poder queimar em foguete, né, eu suponho. Perfeito. É outro desafio dele, né? Mas criar carros elétricos ia ser uma boa mesmo, né, cara? Tá na hora já também. Não, isso sim, isso é um mérito dele que eu não tiro. Realmente é uma reestruturação que a gente precisa e não é uma coisa fácil de estabelecer. Apesar de que, assim, eu não considero que Tesla seja necessariamente a melhor das opções, mas o que ele foi pioneiro em infraestrutura, isso sim é uma coisa de se aplaudir. Agora, uma coisa não desculpa diversas outras, né? Por exemplo, existem inúmeros problemas sociais, estruturais, econômicos, o que você puder imaginar no mundo, para o cara querer ser herói torrando bilhões de dólares em coisas absolutamente desnecessárias, né? E sem ter qualquer embasamento científico, porque quando um cara vai apostar em um sistema de trem no ambiente a vácuo para poder andar mais rápido, que é extremamente perigoso, economicamente inviável e extremamente ineficaz quando você leva em consideração os maglevs que já existem, você começa a perceber que tem idiotice aí no meio, né? É ser diferente por ser diferente, não porque isso necessariamente é uma coisa melhor, a menos que no achismo de alguém que não está embasado cientificamente isso seja uma coisa melhor, porque é conveniente. Esse é meu ponto. Ele chuta, ele atira para qualquer lado para ver se ele acerta em alguma coisa. Essa empresa que você acabou de falar é aquela The Boring Company, uma coisa assim, né? Eu não sei o nome agora, não lembro, mas ele faz esses trens, sei lá. Enfim, o plano é você furar a Terra inteira, o planeta Terra inteiro, e colocar trens, fazer uns metrozão. Essa é a real. Mas aí um pouco mais moderno, vai ter coisas individuais, sei lá, umas coisas assim. E bombear todo esse sistema em vácuo, né? Arrancar todo o ar para fora, como se isso fosse uma coisa viável, plausível. Então, enfim. Mas é justamente isso, cara. Ele chuta e vamos ver no que vai acontecer. O lance da Tesla... O mais fantástico sobre ele também é respostas em relação a criticismo, né, a críticas, porque assim, volta e meia quando aparece uma coisa fantástica, mirabolante dessa, como o SpaceX, por exemplo, que você vai ver, não é uma coisa muito realística, né, em termos de recurso, em termos de benefício, etc e tudo mais. Existem questões técnicas que basicamente inviabilizam isso. Só que quando isso foi trazido lá atrás, de gente que estudou e sabe a respeito, né, ele imediatamente, no Twitter, obviamente, já descartou tudo como sendo histeria feminina porque os detratores eram mulheres. Aí quando o pessoal, sei lá, 15 anos depois quase, foi comentar a respeito, não, realmente não vai dar por causa disso. Ah, valeu aí, pessoal, é bom ter um comentário de pessoas que falam com lógica e não com emoção, né? Sendo uma forma extremamente porca e chauvinista, porque afinal de contas, né, um cara como ele não poderia deixar de ser, né? Ele e as redes sociais dão esse deleite pra gente. Porque Sim. houve um tempo que não existia Twitter. E aí os caras eram os maiores babacas do mundo, só que como a gente só ouvia a voz deles de vez em quando na TV, a gente só escutava as coisas, entre aspas, inteligentes que esses caras falavam. Agora que o cara tem Twitter e ele controla isso, a gente consegue saber as babaquices que passam na cabeça dele. O Twitter é fantástico para você conhecer as limitações intelectuais de uma pessoa aparentemente inteligente e que no fim das contas caquética, basicamente insana, né? Que nem o Richard Dawkins. Mas enfim, o Elon Musk é só mais um. E aí tem aquele lance, né? Mas ele precisa ser o herói. Então o pessoal ficou preso lá na caverna. Não, vamos mobilizar aqui as empresas para ir lá resgatar. Aí vai criar um veículo completamente desnecessário para aquela missão que não
tem absolutamente nada a ver. Manda uma equipe, a equipe é extremamente profissional, consegue resgatar as pessoas. Morre no resgate, tá? O pessoal da equipe, e o pessoal não fica muito contente. Aquele veículo não tinha nada a ver. O Elon Musk pega e enfia no cu, basicamente. E o Elon Musk, né, com a classe que ele tem que ir lá no Twitter. Esse cara aí é um tailandês, então obviamente é um país de turismo sexual, então ele é um pedófilo. Cara, isso... classe, é tão classe isso. Cara, isso é muito... cara, e é sensacional. Calúnia, difamação. Sim, e o cara... E as pessoas esquecem disso, cara. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra. E o cara colocou isso no Twitter dele pra, sei lá... Enfim, isso aqui é só um prefácio, né? Então, é um ser humano como outro qualquer, extremamente falho. E aí ele vem com as opiniões dele de que a nossa realidade é, na verdade, uma realidade virtual contida num sistema fechado. Que é uma opinião que, na verdade, ela é desnecessária tanto para um lado quanto para outro. Porque se for um sistema fechado no qual a gente absolutamente não tem recursos para determinar se é verdade ou não, então é irrelevante, a gente nem precisa falar a respeito disso, para início de conversa. Agora, se é possível determinar isso e isso vai fazer alguma diferença, então onde é que está a estatística disso e como é que a gente começa a pesquisar e determinar a veracidade disso? A partir daí a conversa acabou, né, parece? Exatamente, porque é só você falar uma coisa muito absurda, ninguém vai conseguir provar o contrário, e a gente sabe que na internet o ônus da prova não é de quem afirma, né? Foda-se, o cara pode afirmar o que ele quiser. Você é culpado por não acreditar numa ladainha, né, basicamente. Exatamente. Ou seja, é o culto ao Elon Musk, é só mais uma religião. Muito bom. Então, é o que acaba acontecendo, cara. E nesse caso especificamente, você foi cirúrgico agora. A questão é justamente, ninguém consegue provar. Então fica uma galera. Na época foi uma discussão, eu acompanho vários podcasts e assim, alguns, pelo menos uns 2, 3... fizeram episódio sobre o assunto e vamos conversar e vamos ver o que pode ser feito e já era. Eu lembro que, assim, o Nerdcast, ele fez um episódio e chamou físico mesmo, um cara formado em física para falar sobre a possibilidade de uma realidade simulada e tudo mais e blá blá blá. E legal, beleza. É possível. E também se a gente for não é possível. Essa noção... Se a gente for entreter a noção disso aqui ser uma realidade simulada, então vamos lá. Tudo bem, você pode ter uma realidade simulada em função de desenvolver um estudo de sabe-se lá o quê. Agora, suponha que seja um jogo, porque é uma possibilidade também, não é necessariamente um estudo científico. Vamos dizer que é um jogo. Qual é a necessidade desse nível de complexidade? Nós sabemos que o que a gente detém de conhecimento sobre tudo que existe é irrisório. Quase ninguém consegue compreender a profundidade de um campo da ciência que a gente já determinou, que é a física quântica, que diria coisas que a gente ainda não sabe, coisas abaixo do átomo, das partículas subatômicas e do campo quântico, onde partículas elas pulam para dentro e para fora da existência, e coisas que a gente nem consegue imaginar. Então, se isso fosse um jogo, qual seria a necessidade desse nível de complexidade? E se isso fosse necessário, por que nenhum personagem dentro desse jogo detém esse conhecimento? Bem observado. Interessante. Eu lembro que é bem interessante. Eu lembro que na época os caras comentavam que assim, não, para você poder simular o mundo, você vai precisar de todo o recurso do mundo para poder simular o mundo. Então não é viável. Algumas múltiplas vezes, né? Quando a gente fala de emulação, né? A gente precisa de, sei lá, perto de uma ordem de magnitude o hardware do que era o original para poder emular ele, né? Isso, exatamente. Porque você precisa criar o hardware virtualmente em software. Exatamente. E você, Giovanni? O Giovanni tá numa realidade virtual. Não, é que vocês estão comentando, eu tô pensando sobre isso aí que vocês estão dizendo, né? Mas assim, se você parar pra analisar as coisas à sua volta, cara, é estranho porque parece que tem alguma coisa processando cada coisa que tá acontecendo. Inclusive até com você, assim, o fato do seu coração tá batendo é estranho pra caralho, cara. Tá, mas agora vamos só quebrar um pouco os argumentos que foram usados lá. Por causa do seguinte, esse negócio tá meio que parecendo um tabloide. É legal falar mal de gente idiota, mas é bom por um pouquinho de conteúdo, né? Então é assim, quais são os argumentos para que a possibilidade seja 1 em 1 milhão que a gente não está numa realidade simulada? Bilhão, que seja. A evolução tecnológica que nós temos presentes aqui dentro da nossa realidade simulada, entre aspas, veja aqui as minhas aspas. A gente sabe, na evolução tecnológica, que a gente tem o que os americanos chamam de diminishing returns, que basicamente é o seguinte, o negócio vai ficando tão mais complexo que para você ter uma melhora significativa, você precisa crescer exponencialmente esse avanço tecnológico, que é a razão pelo qual, por exemplo, a gente
em uma década pulou de 50 MHz de um processador para 1 GHz, e de repente a gente travou aqui na casa dos 2, 3, 4 e não sobe mais do que isso, a gente só expande núcleo. Porque o negócio fica mais difícil. Então assim, mesmo que a gente não tenha um colapso da civilização, não quer dizer que o crescimento tecnológico vai estar sempre no mesmo passo. E quando a gente fala de o mundo como ele é ser uma realidade simulada, a gente está falando de uma complexidade que, pelo menos pra gente, não é nem cabível nem útil, né, de se realizar. Pode ser, talvez, para um sistema muito mais complexo do que o nosso, fora daqui. Só que se está fora da nossa detecção, continua sendo um exercício em perda de tempo. É a mesma coisa que ficar falando sobre o tempo na fila do INSS. Não vai levar nada. Mas pelo menos o tempo passa, né? Mas é que assim, essas coisas assim que o cara falou, beleza, ele falou, mas muitas pessoas que criam, que nem o Steve Jobs que criou lá o iPhone, que teve essas ideias, cara, ele falava que ele tinha essas ideias do nada, assim, ele tinha um site e, porra, vamos fazer um negócio assim. Sim, e os dois têm bastante coisa em comum. Eles são ótimos empreendedores, né? E eles sabem ganhar dinheiro. É aí que vem todo o negócio. Se eles estão metidos com tecnologia, obviamente eles são gênios tecnológicos. Quando, na hora que você vai ver, eles não são muito. Eles só sabem em cima de quem se apoiar, em cima de quais ombros subirem pra que nem o atingir... Bill Gates, o Bill Gates já é outra coisa, né? Já é o emissário do Satã, mas deixa isso pra lá. Assim, tudo bem. A partir do momento que você sabe como ser um empreendedor e empregar, se você tá numa área tecnológica, tudo bem, né? Você vai ser visto como um cara da tecnologia de ponta, mas não quer dizer que você sabe tecnicamente do que você tá falando. Você pode ser um bom empreendedor. Agora, você chegar numa entrevista e falar pomposamente sobre a probabilidade de uma realidade virtual, sendo que é um dado estatístico que você está literalmente tirando da bunda, não faz nada por ninguém. Não, absolutamente. Né? Mas não faz nada por ninguém, não. Só faz para uma pessoa, ele mesmo. E é aí que eu quero chegar, porque agora é o tabloide, Fabio. Então, esse cara, ele tem inveja do Steve Jobs, ele tem inveja desses caras que foram grandes, de certa forma, por coisas que fizeram, sacou? Okay. E justamente por esse fato, ele age dessa forma, ele fala coisas absurdas que eu poderia ter falado isso, sei lá, no meu Twitter. E sabe o que ia acontecer? Nada. Basicamente. Exatamente nada, só que ele é um cara famoso e agora ele é muito rico, né? Mais do que já era. Então, as pessoas, por algum motivo, dão ouvido pro cara, assim. Eu fico pensando numa coisa. Ele fala assim, que vai substituir a realidade, a gente vai viver uma realidade diferente e tal. Mas para um videogame chegar nesse ponto, a gente tem que estar em coma, cara. Porque para fazer o nosso cérebro entender que a gente está vivendo uma outra realidade. Ou seja, então a gente teria que estar numa espécie de coma também. O paralelo não é bem esse, né? Ele não quer dizer que as pessoas do suposto mundo real estão inseridas nessa realidade programada, né? E sim que nós somos criações dentro dessa realidade, basicamente. Mas ele não disse que o videogame vai chegar numa realidade tão foda que a gente não vai conseguir distinguir mais. Mas pra gente estar... Então, tudo bem, só que os indivíduos vão estar dentro do videogame, não vai ser a gente. Então eles vão ter que estar numa espécie de Ele não tá dizendo necessariamente que seria o Matrix. Só um experimento em realidade virtual. É como se tivesse colocado um plug no seu cérebro e desligar a sua visão, a sua audição pra você estar dentro de um... Não, Giovanni, então, não é isso. Eu acho que eu posso ter falado errado, mas não é isso. É assim, ó. O que ele tá dizendo é o seguinte, hoje a gente vive numa realidade simulada e que nós somos The Sims. Basicamente, The Sims. Não que a gente exista no suposto mundo real. A gente hoje já tá sendo controlado por uma outra coisa. Não. Você é um software. Você não existe fora do sistema. Exatamente. Entendi. Caramba, Fabio, você não existe fora do sistema, cara. Você tá... Acho que eu vou até assistir Matrix depois aqui da gravação. Eu acho que eu também vou. Meus pêsames. Eu assistiria um filme bom no lugar disso, mas enfim. Sem comentários, próximo. Cara, então, a real é que assim, ele não é um cara incrível, assim. Quando eu li a biografia dele, assim, eu fiz isso, aquele livrinho, sem vergonha. Faz tempo, eu nem lembro direito muito, assim, mas assim, eu sei que ele é de uma família abastada, ele sempre teve grana, ele não é que ele não veio do nada, né? Ele já tinha alguma coisa, estudou nas melhores escolas, ele é sul-africano, só que assim, a biografia, você sabe como é, né? Então, assim, na biografia, ele leu todos os livros da biblioteca que ele tinha em casa.
E depois ele leu todos os livros da escola. E depois ele leu todos os livros da biblioteca da cidade. E ele era um cara aficionado por leitura e blá blá blá. E aí ele ganhou um Commodore, não sei lá o quê. Ele fez um joguinho, né, de videogame. Fez o joguinho, que é uma bosta o joguinho, mas é criança, né, cara? E aí ele se tornou PhD em todas as afirmações que ele faz, certo? Então, e aí depois ele juntou um dinheiro, sei lá, vendeu cartuchos de um Mega Drive e comprou uma passagem para os Estados Unidos, porque ele queria ir para a terra da oportunidade. Sabe, essas coisas? E aí fica essa fantasia maluca, cara. Então, fica uma fantasia maluca. Cara, não faz sentido, cara. Só que assim, ó, de qualquer forma, eu vejo ele como um cara que estimula a ciência. Eu acho legal isso aí. Ele pode falar, todo mundo fala merda, mano. Pode ser, mas é que tá. Quando você tá empregando vastas quantidades de dinheiro, seria interessante você ter um pouquinho mais de parcimônia sobre o que esse dinheiro está sendo empregado, para você não desperdiçar recursos, porque os recursos, eles são limitados. Você pode dizer, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, mas a partir do momento que a pessoa é multibilionária, o cara tem uma responsabilidade, porque ele detém poder econômico de uma porcentagem grande do mundo inteiro, né? Seria ideal que ele fosse mais responsável sobre isso, e se ele tem tanto interesse em desenvolvimento tecnológico, que ele resolvesse empregar esse dinheiro em coisas que são efetivamente práticas e úteis e que não estão tanto no nível da fantasia, no qual ele quer montar o nome dele, né, fazer uma descoberta revolucionária, porque as necessidades do mundo hoje são mais urgentes do que isso. Concordo com você, mais acessíveis à massa, né, que resolvesse mais assim imediatamente problemas sérios crônicos na sociedade, no mundo em si. Isso eu concordo com você, cara, que nem que seja parte do que ele tem hoje de dinheiro, das empresas dele, que fosse destinado para esse tipo de ação. Eu também concordo com isso aí. Não só para ele, tá? Eu não diria só para ele, para outros multibilionários também, cara. Ah, não, aí é exatamente isso. Aí não é nem a questão dele, é a questão dos bilionários, que eles deveriam estar fazendo alguma coisa além de encher o saco. E parece que ficam em cima do dinheiro e assim, as coisas que tinham que acontecer demoram anos pra melhorar alguma coisinha. Cara, é impressionante isso. Então, você vê no caso do Elon Musk, ele não fica necessariamente sentado em cima do dinheiro dele, só que o investimento não é de grande valia pro mundo, como ele gostaria de pensar que é, né? Sim. Essa é a grande questão. Ele dá emprego, agora, claro, ele gera empregos, beleza, né? Mas assim, podia ser mais. Uma coisa você pode ter certeza, não importa o tamanho da propaganda que se faça em cima do modelo econômico do capitalismo, não existe um multimilionário no mundo que não tenha esqueleto no armário, porque isso é impossível. Sim, você não consegue acumular riqueza vendendo todas as maçãs e nenhuma podre. Exato. Você pode, legitimamente, sem cometer nenhum crime, se tornar um multibilionário, mas isso vai ser sobre o sangue de muita gente. Não tem como ser diferente. Os recursos são limitados. O trabalho de um não tem o mesmo valor que o trabalho do outro. Inclusive, não pense por um segundo nisso. Isso também eu acho uma coisa falha também, mas tudo bem. Então, isso que eu ia falar. O Elon Musk, se não me engano, ele tem processo trabalhista nos Estados Unidos. Processo trabalhista nos Estados Unidos. Se você quer falar nisso, então vamos lá. Tem um tweet bastante interessante do senhor Bernie Sanders, né? O senhor Elon Musk, né? Se valeu fantasticamente de todos os subsídios do governo em cima da crise do Covid-19. E agora, o senhor Elon Musk vem no Twitter dizer que o governo não tem que dar auxílio nenhum para a população porque não é necessário. Depois que ele já aumentou a renda pessoal dele em mais alguns bilhões, né? Aí fica fácil. E no meio da quarentena, ele já tá obrigando todos os funcionários da linha de produção dele da Tesla a voltarem ao trabalho. Porque união é o caralho e se você não for, você está demitido. Exatamente. Quando o Fábio fala união, você está falando de sindicato, né, Fábio? Exatamente. Nos Estados Unidos, sindicato é quase tão ruim quanto falar a palavra comunismo. É praticamente igual. E os caras ficam até com medo de você se você fala. Medo não, eles sacam uma arma e atiram, porque e aí basicamente fazem. É o seguinte, né? Nessa ideologia libertária, o livre mercado vai cuidar de si mesmo e a empresa está preocupada com você. E na realidade, assim, você atende a empresa para maximizar os lucros, do contrário, se você não quiser ir porque você vai morrer de vírus, então você tá na rua. Basicamente isso.
Basicamente isso. O próprio, eu ia justamente fazer esse comentário, porque assim, a gente tá falando do bilionário Elon Musk, mas isso é qualquer bilionário, basicamente, né? E eu esqueci o que eu ia falar. Giovanni, vai, comenta aí, cara. O que você acha Qual que é o próximo passo do Elon Musk, cara? O que você acha que ele vai inventar? Lembrei o que eu ia falar. É justamente esse o ponto. O cara, todo mundo aplaudiu ele quando ele levou 2 astronautas da NASA para uma estação espacial e achou aquilo incrível. Cara, ele ganhou muito dinheiro do governo americano para fazer isso, cara. Foi o Estado americano que pagou a viagem, velho. E ele não tinha falado que iriam fazer uma viagem comercial para a Lua lá em 2012 e acabou não acontecendo nada. Pois é, né? Quando você tem um pouquinho mais de embasamento científico, você vê que o negócio é um pouquinho mais difícil, né? Não é tão simples assim. Tem complicações, tem questões técnicas. E ele é um cara, ele tem formação em física e economia, alguma coisa assim, cara. Ele não é um cara de todo idiota, ele tem condição de saber coisas. Mas, vocês falaram essa parada ali, o Fábio comentou mais sobre isso, que você estava também falando, Roberto, que tá lá o Covid, o pessoal não estava trabalhando, ele queria que todo mundo voltasse a trabalhar, porque tinha que trabalhar e quem não fosse ia ser demitido, certo? Será que a gente chega naquele ponto que quando a pessoa tem poder ou dinheiro, ela perde um pouco da noção do que é fazer o bem, do que é ajudar e fica desse jeito? Mas aí que tá, né? Nesse momento você tá supondo que houve aí uma alteração de personalidade ou de caráter em função da Você não acha estranho? Aquisição. Mas aí que tá. Ou será que é porque antes da aquisição ele não tinha como exercer as coisas da forma como ele está fazendo agora e isso já era uma tendência, né? É só especulação, a gente não sabe, mas não muda os fatos. Eu não posso falar que ele é um cara ruim, eu não sei, eu não acompanho direito ele, mas é estranho esse tipo de coisa. O ser humano é multifacetado, esse negócio do bem ou do mal é uma interpretação infantil de quem passou muito tempo assistindo He-Man, tá? As pessoas são multifacetadas, ele vai ser uma pessoa do bem, entre aspas, quando for conveniente pra ele, e vai ser um filho da puta do caralho quando não for. Então ele vai ser um estrategista para as finalidades dele. De certa forma, todo mundo é em algum âmbito. Tá certo. De certa forma todo mundo é em algum âmbito. Acontece que o âmbito dele rola bilhões e ele pode manipular milhares de coisas para poder atingir os interesses dele. Isso falando do Elon Musk, mas falando de qualquer bilionário, né? Mas a maioria complexo, né, mano? É difícil, cara. É assim, o meu problema com o Elon Musk, quem estiver escutando aí, não se sinta ofendido, tá? Não fique ofendido. O Elon Musk é uma pessoa comum, só que bilionário. Mas o meu problema com ele é o fato de ele querer aparecer. Então, assim, ele não... Um belo dia... Que, por exemplo, lembra teve um lançamento da SpaceX que foi um teste de um foguete XYZ e ele colocou um Tesla lá na ponta pra... Então, eu também achei isso muito estranho, cara, de lançar um carro, né? Foi um hype do cacete, mas e assim, todo mundo ficou maravilhado e puta, que legal, maneiro. E é realmente legal. Porra, o cara mandou um carro pro espaço, mano, que maneiro, velho. Puta divertido, né? Mas isso é só propaganda, cara, porque era mais barato ele encher aquela porra de cimento, velho. Porque afinal de contas era só um teste. Agora sim, você entrou nesse assunto do carro que foi pro espaço, que tá indo, acho que, eu não sei se ele tá indo pra Marte, tá indo pra entrar na órbita de Marte, alguma coisa assim. Só que uma coisa que eu vi aí no céu, eu vi aquela constelação de satélites que é o Starlink lá, que a SpaceX eles estão querendo colocar uma plataforma, uma órbita de satélites ali para entregar internet para o mundo inteiro. Vendo assim, eu tava vendo aqui que começou em 2015, vendo assim, eu acho interessante esse projeto para levar a internet para Terra, até para os países pobres, né? Tá, há 15 anos atrás o pessoal já tá falando do projeto do Google de colocar balão na atmosfera no mundo inteiro para entregar a internet grátis. Você já tá com a sua conexão grátis aí? Como é que tá o link? Então, eu não tô. Só que o Starlink, eu vi os satélites em órbita, eu vi aquela fileira. Só que a gente não viu funcionar ainda, né? Quando que vai funcionar já? Porque eu tô vendo aqui o início, 2015. Porra, demora tanto tempo assim e são 597 satélites. Já. Tá, toda a estrutura tem um custo. No final das contas, não importa o quão mágico for a proposta, quem é que tá pagando por isso? Exatamente. E se não tiver quem esteja pagando, como é que esse negócio vai funcionar? Eu tenho 2 parênteses aí. O primeiro é o do Google. Esse projeto que você falou do Google, eu não me lembro o nome, Fábio, mas eu já tinha visto. E se você der uma olhada no Flight Radar, que é aquele aplicativo que você pode... Pra ver as órbitas, os aviões... Pra você ver os aviões, aparece lá os balões do Google. Sério? Aparece? Eu nunca reparei. Aparece.
Aparece. Legal, Depois eu te mando. Como que aparece pra você procurar lá? Aparece os balões do Google. Mas assim, a gente também não tá levando em consideração que é o seguinte, cara. Conexão de internet hoje é controle de população, cara. Os caras conseguem rastrear a tua vida pelo teu celular. Agora imagina quem... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora você imagina o seguinte, eu tô te dando internet de graça e aproveita porque eu sou bonzinho? Será? Então, é porque eu tava vendo aqui, ó, ele quer implementar um novo sistema de comunicação baseado na internet. Então, vai utilizar a internet, mas... Pra competir com a internet que já tá instaurada. Então aí, você já vê outro plano megalomaníaco que tem muito pouca base em realidade. E são satélites de baixo custo e de alto desempenho, né? Agora... Se os de alto custo já não funcionam, quanto é esse baixo custo? Então... Low cost pra esses caras é outra coisa. Low cost pra esses caras é outra coisa, né? Eu acho interessante o seguinte, ó. Na internet, você acha muito entusiasta do Elon Musk, inclusive gente inteligente que tá fazendo coisa interessante. Um dos grandes ávidos do Elon Musk, por exemplo, é o Martin, lá do Wintergatan, que tá fazendo a Marble Machine nova. E eu não sei por que razão, né? Ele parece ser inteligente demais pra ser tão atraído assim pelo Elon Musk, e ele faz coisas realmente interessantes, mas ele curte. Outro cara que curte bastante é o Dave do EV Blog, não sei se vocês conhecem, acho que hoje é o maior canal de eletrônica que existe no YouTube no mundo, que é um australiano. Só que nem esse cara aí conseguiu manter muito fanboyism dele, porque quando o Elon Musk foi apresentar a proposta dele de colocar telha em cima da sua casa, que cada uma das telhas é um painel solar, o cara manjando de eletrônica, ele teve que parar e dizer, escuta, isso é extremamente ineficiente e não vai dar certo nunca. Porque o Elon Musk atira para todos os lados, né? Aonde tem uma coisa pseudocientífica ali que pode parecer atrativo, ele já tá jogando dinheiro na tela do computador dele. Então, e quem manja vai ali, mas escuta, tem que ter um planejamento, você precisa ter uma área útil, tem um grau de otimização para você captar raio solar, você simplesmente telhar a sua casa com telhas em forma de painel solar, não vai fazer nada por você. Então, e eu só deixa eu acrescentar uma coisa assim que eu pensei agora. Geralmente as coisas quando ficam mais modernas, elas acabam ficando menores. Por que eu vou ter que encher minha casa de várias telhas com tecnologia solar? Provavelmente existiria já, talvez fosse estudado mais, algum componente menor que conseguisse captar energia e gerar uma coisa muito mais limpa, mais clean, que não afetasse tanta natureza, essas coisas, né? É estranho, então, né? Aí você precisa fazer um estudo, né? Existe um monte de razão pelo qual esse negócio aí ainda tá na infância e tem um monte de dificuldade. Você precisa levar em consideração as taxas de eficiência, de conversão de energia, é um monte de coisa. Não é tão simples e definitivamente não é simples o suficiente que você pode fazer um painel solar em forma de um adorno qualquer e ele magicamente vai funcionar. Captação de energia solar é difícil, tá? É uma ciência que vem sendo desenvolvida há décadas e ela é ou não eficiente dependendo de inúmeros contextos que não cabem no escopo desse vídeo. Mas aí que claro. Tá. Não adianta você pegar e ser um Yahoo, né? Eu vou pegar e vou fazer porque eu tenho dinheiro, eu jogo dinheiro e a coisa acontece. Você tem que ter um embasamento, tem que ter um estudo. Não, né? com certeza. Essa é uma das grandes irresponsabilidades de quem detém muito dinheiro e quer desesperadamente fazer um nome para si mesmo sem saber como aplicar corretamente esse dinheiro. Eu defendo projetos como esse, que ele possa ter falado, viajado, mas eu defendo projetos como esse porque eu acho interessante dar autonomia para as casas terem a sua própria energia. Eu achava que a gente devia chegar nesse ponto. Pô, eu tenho aqui, não dependo mais de... Ok, só que essa não é a solução. Não é o pensamento mágico, não é porque eu quero vai acontecer. Existem as leis da física, você precisa estudar, entender como acontece e chegar numa solução viável. Não é assim. E de baixo custo, né? Eu lembro na época das telhas que assim, o papo era, Elon Musk tá desenvolvendo uma telha que capta energia solar, converte para uma bateria dentro da tua casa e você não vai mais precisar contratar a Eletropaulo para ter energia. Essa telha vai ser mais barata do que a telha de barro. Mais barata. E vai ter uma eficiência de 200%, né? Contrariando a segunda lei da termodinâmica e aí vai magicamente funcionar, né? Quando que no Brasil uma telha ia ser, barata? Cara... eu não tô falando nem de realidade financeira de países aqui a colar. Vamos supor que ele falou isso. Não, você tá certo, mas assim, vamos supor que ele levou em consideração a realidade dos Estados Unidos. Não tem ninguém com telhas lá agora. Não, e nem vai ter, porque não funciona. Sim, e aí, só que até então, cara, o que ele fez? Eu lembro, na época ele convocou uma coletiva, ele foi na frente de uma casa
Rolou todo... Eu lembro mais vagamente, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, até então, cara, o que aconteceu é que ele apareceu mais na mídia, ele ganhou mais seguidores no Twitter, e a galera espera mais dele. E aí, quem não acompanha o Twitter dele, vamos dizer assim, porque é só acompanhar pra você ver o tanto de besteira que esse cara fala, mas assim, quem não acompanha o dia a dia do cara, só pega esses highlights, assim, o cara falou que vai ter uma telha muito sensacional, não sei o quê, aquilo... cai no esquecimento, mas o cara não esquece de que aquele cara é sensacional, porque ele inventa coisas incríveis. Só que ele não inventa nada. É aí que tá a genialidade dele, né? O cara consegue criar hype e atrair os investidores, né? Que é o ponto principal da coisa toda. Porque a partir do momento que você tem investimento, o dinheiro tá no bolso, o negócio pode ir ou não pra frente. É claro, eventualmente, uma casa de cartas cai, né? Só que, sei lá, o tempo vai passando e as pessoas têm cada vez menos interesse de estudar as coisas, então essa ladainha consegue se prolongar por mais tempo, né? Senhores, eu vendo aqui uma notícia não tão antiga, de outubro de 2019, eles fabricaram realmente as telhas, tá? Então, Ok. então assim, são fabricadas pela Gigafactory 2 da Tesla, em Buffalo, acho que Nova York. O modelo conta com acabamento em vidro temperado, que segundo a empresa se torna 3 vezes mais resistentes, um preço de instalação menor do que a versão anterior, tá? O modelo tem 25 anos de garantia e pode gerar até 10 kW por dia em uma área com 185 metros quadrados. Ainda segundo a empresa, o objetivo é instalar 1.000 telhados por semana nos próximos meses. Aí segundo tem que ver a empresa. Aí é que tá. Segundo a empresa não interessa. Agora a gente precisa ver o review, da onde está instalado e quais são os números reais. É isso que eu queria dizer. Aonde está instalado? A gente não vê mais notícias sobre isso, né? Tem que ver. Tá funcionando? E repara, Giovanni, você lê uma notícia, você lê uma promessa aí. Ou tá falando aí que tá instalado já, que podemos lá ver. Tá dizendo que... Não, o objetivo é instalar 1.000 telhados por semana nos próximos meses, tá entre aspas, os próximos meses. Esse tempo verbal aí pra mim é promessa. E eu não duvido tá que vai vender. Eu não duvido que vai vender, porque tem muita gente que acredita. Eu duvido que funcione. Eu queria que funcionasse. 500. Se funcionar, ia ser bom pra caramba, né? Se funcionasse, né? Ok, mas Só que olha só, eu já vi pessoas brasileiras, aqui o Brasil tá cheio de inteligente, tá cheio de gente que cria coisa fenomenal, que vai no YouTube, bota coisa lá, não sei o que acontece com essas pessoas, mas eu já vi um cara, não lembro o que ele fez, não era energia solar, mas era um negócio que gerava uma energia, não sei se era contínua, não sei, não lembro. E funcionava, o cara mostrou, filmou, fez ali. Cadê esses caras, velho? O que você chama de energia contínua? Corrente contínua? Era um negócio que fazia uma energia... Mas não sei se era isso mesmo, eu não lembro agora. Era uma coisa que funcionava independente. Você tá falando de energia perpétua? Pode passar pra próxima, não era. Não era energia perpétua, era um negócio que funcionava... Eu lembro disso daí. O cara pegava uma régua de tomada, ele ligava a ponta da régua na própria régua. Numa das tomadas, e aí ficava um ciclo infinito de energia, né? Muito foda. Trolllogic, né? Trolllogic. Eu tô falando completamente por cima, mas é um negócio que o cara fez, eu posso até achar depois pra gente comentar, mas é uma parada que funcionava. Eu não lembro agora o que era, mas não era energia perpétua, era outra coisa, não é isso. Eu já vi o cara do carro aqui no Brasil. Tem um cara que fez um carro movido a água. Isso também vi. Tem um vídeo dele no YouTube e tal, não sei o que. Eu nem pesquisei, eu nem fui a fundo pra entender aqui. E tinha gente instalando essas paradas nos carros, tá? Até um tempo atrás tava moda. Eu não sei o que aconteceu, sumiu. De repente parou isso aí. Os carros param de funcionar depois de alguns meses e aí é o que aconteceu. Não sei se é isso que acontece. Bom, a gente também não sabe, é só especulação. Não, eu vi uma parada, assim, uma parada que tava à moda era o seguinte, eles instalavam uma mangueira que aproveitava alguma coisa da gasolina, que era muito pouco. Tava uma moda também que você economizava horrores de gasolina. Também sumiu também, não vi mais. Tá, e isso daí eu já ouvi essa história. Também é extremamente pseudocientífico. O cara vai te dar números maravilhosos, você vai colocar no seu carro e vai depois ficar imaginando por que seu carro ficou uma bosta e tá pior do que tava antes. É sempre a mesma coisa. Comigo não funcionou. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas também, né? Os caras no YouTube, tem a motoquinha aqui, agora eu vou colocar o produtinho na gasolina pra ela fazer 78 km no litro. Tá bom, vai lá, compra dele esse produto. Nossa senhora, né? A moto vai rodar pra sempre. A real é que ela faz só 50, né? O litro. O resto você carrega ela nas costas e aí já era. Gente, mas, bom, a gente desviou totalmente do assunto, né, cara? Mas a gente tá falando de coisas mirabolantes, que é o que o Elon Musk faz. Mas tá dentro da... Voltando na parte da suposta realidade alternativa
em que nós estamos vivendo, né? Isso, Vamos lá agora, senhor Roberto, você vai traçar o paralelo entre essa realidade alternativa que supostamente diz o Elon Musk que nós estamos vivendo e o Matrix. Vamos lá. Ou não. Não, jamais. Não, eu coloquei na pauta Matrix porque é o seguinte... Não, eu não coloquei só Matrix, tá sendo injusto comigo. Eu coloquei várias coisas. Tem episódios do Black Mirror que falam de coisas parecidas. Que, aliás, o Fábio tinha que assistir pra entender isso aí, pra gente conversar sobre essas paradas do Black Mirror, cara. Pra mim, o Fábio tinha que ver tudo que eu vejo pra poder me explicar. Só isso. Mas Boa. eu acho conveniente que eu não veja por causa do seguinte: talvez alguém que esteja assistindo agora também não tenha mais vaga ideia do que vocês estão falando a respeito. E aí eu te pergunto, quais são esses episódios do Black Mirror e o que exatamente eles falam a respeito? Puta, Fábio, Bom, pra lembrar de cabeça... Você lembra, Roberto? Não, lembrar de cabeça não, pô. Eu coloquei na pauta, calma. Ah, mas tô vendo aqui Tem o Black Mirror, episódio 4, terceira temporada, lançado em 2016, San Junipero. Também aborda o tema, só que não tá explicando bem do San Junipero aqui, não tá falando. Tá sim, o San Junipero é um mundo virtual para onde as pessoas mortas podem transferir suas consciências e viver para sempre. Ah, sim, nós já comentamos sobre isso. Nós já Um dos comentamos primeiros sobre episódios. isso. Sim. Exatamente. Tem um filme com Johnny Depp, também muito interessante sobre esse tema. Transcendente é um filme interessante, mas não tanto. De qualquer forma, eu acho coloquei legal, Matrix, eu também acho. Eu coloquei Matrix, eu coloquei esses episódios do Black Mirror, porque eu acho, principalmente Matrix, eu acho que assim, o Elon Musk, ele tinha tomado não sei lá, cara, ou ele tava sob efeito de sedativos, sacou? Porque tá de saco cheio de ficar dando entrevista. Inclusive, a ocasião dessa afirmação dele era uma entrevista que tinha a pergunta do público, e foi um cara da plateia que perguntou: então, você acha que é possível a gente criar realidades simuladas? E foi aí que ele deu essa resposta. E eu acho que ele tava sob efeito de algum sedativo ou de qualquer coisa do gênero, e aí o subconsciente dele tava o filme Matrix, assim, e ele simplesmente falou isso, entendeu? Porque o que ele falou é basicamente o Matrix, com exceção de que no Matrix as pessoas existem de fato e elas estão inseridas numa realidade simulada, né? E o que ele disse não é bem assim. Na verdade, as pessoas nem existem. A gente não existe. Nós somos... Programas. Nós somos binários. 0 e 1. Então, foi por isso que eu coloquei lá o filme Matrix e esses episódios. Eu acho que o cara só deu uma viajada aleatória, e a condição que ele se encontra em 2016, quando ele fez essa afirmação, se não me engano foi 2016, e de lá pra cá, né, inclusive até hoje, ele se encontra numa condição financeira de hype em que ele pode afirmar qualquer bosta que, vai ser incrível, entendeu? E se ele chegar amanhã e falar assim, galera, eu desisti de Marte, eu acho que Marte não é o suficiente, vamos para Plutão, porque Plutão é planeta, sim. Saca? Porque é e pronto. E aí a galera vai falar, nossa, a gente vai pro Plutão em 2030, cara. E aí quem vai lembrar disso em 2030? Ninguém, cara. Ninguém. E já pensou que interessante seria ir pra uma literal bola de gelo? Velho, a gente tá em 2020 e as coisas estão muito vagarosas, apesar de tudo. Mas isso é o que a tendência é piorar, né, Fabio? Mas isso é o que o Fabio tava explicando. Quando você tá no começo de qualquer coisa, você evolui muito rápido. De qualquer aprendizado. Você pode ver a curva de aprendizagem, normalmente no começo é mais rápida. Depois vai ficando lentona, e aí vai até um dia que você se torna o Fábio, que você sabe tudo. Em 69 tinha... Então, tudo... O Fábio... Isso foi entrando no que o Fábio falou. Em 69, foi pra Lua. Caralho, né? Agora... Aí criaram os aviões, né? Porra, viagens intercontinentais e tal. Porra, mas vai usar o ar pra sempre pra locomover algum objeto, caralho? Tem que ter outra coisa mais eficiente. Até quando vai ficar caindo avião por aí, entendeu? Sei lá, cara, A menos que não tenha nada mais eficiente. Enquanto isso, a gente continua torrando os nossos recursos. Exato, mas assim, o exemplo que você deu foi bom, Giovanni, mas eu tenho parênteses para fazer. Primeiro, os Estados Unidos têm o mérito de ter levado o homem à Lua, beleza, joia, tudo bem, mas tudo que foi feito antes foi a União Soviética, né? Não, cara... Só para dizer aqui, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Acontece que o contexto era de uma guerra, cara. E no contexto da guerra vale tudo, cara. E aí eles torram recursos pra fazer a coisa acontecer, e depois estagna, é isso. Não, acabou não a guerra. Não é uma questão de estagnar. Os Estados Unidos tinham que parar com a corrida espacial porque eles iam quebrar. O investimento era uma coisa lúdica. Exatamente. E aí é muito engraçado, assim, os caras nunca conseguiram fazer nada. Não, tudo eles fizeram depois. E aí eles, não, vamos fazer o seguinte, quem chegar na Lua ganha.
Assim, ó, a gente chegou agora na computação quântica, estamos aí, porra, que legal, computação quântica, tá saindo essas coisas, né? Cara, eu quero ver se realmente eles vão aplicar o que a computação quântica pode fazer para criar melhorias para o mundo, para todo mundo, achar soluções. Cara, parece que as coisas estagnam, cara, não some, não sei o que, investimento, não sei o que lá. Para além dos interesses financeiros, também tem a questão do próprio processo científico da parada, Giovanni. É lento mesmo, cara. Não, beleza, não é cara, rápido. só que estagna pra caralho certas coisas. Tem certas coisas que estagna de um jeito que é incrível, né? Cara, e legal você falar isso, porque é esse tipo de insatisfação que todo mundo tem, né? Porque, claro, a gente gostaria de ter carros voadores, mas ainda não tem. Eu queria que a gente vivesse que nem os Jetsons, mano. Então, exatamente. Essa insatisfação. O Elon Musk, ele ganha as pessoas em cima dessa insatisfação. Porque tá todo mundo meio assim, nada tá acontecendo. E o cara, tipo assim, tem um iPhone na mão, e com um processamento que jamais foi imaginado na vida. Ele faz milhares de coisas, ele tem um conhecimento do mundo na mão. Cara, assim, a gente tem uma tecnologia hoje legal, só que dentro do que tá limitado pra gente poder ter agora. Isso que dá impressão. Mas em 1970 tinha tecnologia daquela época dentro do que estava limitado para ter naquela época. Então, só que assim, tem que... Você fala que é limitado propositadamente? Dá impressão, porque assim, tem tecnologias assim que estagnaram de um jeito que, cara, velho, parece assim, não. Tudo depende de interesse corporativo. Às vezes existe o interesse inicial e quando não tem mais esse interesse, você não tem mais por que investir. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o ponto, Também acho. A gente tá falando disso o tempo todo, cara. A Tesla faz carro a bateria. Mas por que a gente usa combustível fóssil há tanto tempo? Simplesmente porque é interessante, financeiramente... Combustível fóssil é sujo, tem que fazer um monte de coisa, vai lá, fura, mó trampo, vai lá pro fundo do mar e tal. Cara, energia, monta lá uma estrutura bem feita, cara. Todo mundo vai ter energia, ninguém suja nada, ninguém toma choque, fica tudo arrumado. Mas até não lá, é tão simples assim também, né? É obviamente que se buscam soluções para esse tipo de coisa, até em face do aquecimento global, é sempre muito interessante ter opções que não requerem queima de coisa nenhuma, só que você não consegue adquirir energia a partir de mágica, né? Dentro de um sistema fechado como o nosso universo, tudo funciona na base de conversão e perda durante conversão, então não é tão simples assim. Você fazer uma hidrelétrica, que supostamente não é energia suja, tem um impacto ambiental incabível. Então, para você atender a necessidade crescente de uma população ultra densificada, com uma tecnologia expansiva, onde em cada casa se consome muito mais energia elétrica do que nunca na história, não é uma coisa simples de resolver. A gente teria que ter pessoas responsáveis o suficiente para manter com segurança a produção de energia nuclear, porque não tem outra solução. Não vai ser toda, né? Cara, a França, 80% da energia consumida na França é de usina nuclear, cara. Mas o problema, quando a gente entra nessa área, é justamente a natureza humana, né? Onde até Fukushima, no Japão, foi um problema de negligência e de... No Japão, que os caras são mó certinho nesses pontos. Exato. Né? Que você imagina, jamais seria uma questão de corrupção lá, e foi. Mas não foi um acidente? Cara, mas o Japão é foda. O Japão, a gente tem uma imagem do Japão, cara, eu já vi tanta coisa assim que, bom, tudo bem. Sim, ser humano é ser humano, a natureza é igual em qualquer lugar do mundo. Né? Isso é verdade. Existe o traçado mapa de corrupção, não sei se vocês já viram, que vai do nada, que seria o branco, até o muito corrupto, que é o vermelho. E o mundo inteiro você tem diferentes tons de cor de rosa, não existe branco em lugar nenhum. Não tem, né? É complicado, cara. A escala não precisava nem começar no branco. Não é porque existe o povo do país XYZ, o cara não deixa de ser humano porque ele é de outra nacionalidade. Exatamente. Sei lá, galera. Só acho que o Elon Musk é um babaca e é isso aí, cara. Eu não considero ele babaca, assim, mas eu acho que o que ele tá fazendo é bacana, assim, de certo modo, mas... Pro propósito dele, ele não é um babaca, porque afinal de contas ele cuida muito bem de si mesmo. Isso você não pode negar de jeito nenhum. Mas vamos ver, né? Torcer, né? Pra que as coisas fiquem melhores e sejam mais... Bom, galera, eu sérias. agradeço a sua companhia até agora e saiba você que tudo que a gente fala aqui é nossa própria opinião. E é só uma certa divagação às vezes.
Uma certa? E aí, vai ter dica cultural hoje? Com certeza, dica cultural, cara. Vamos... O que vocês vão indicar aí hoje? Porque eu nem sei do que eu vou falar. Tô brincando, eu já sei sim, mas eu tô curioso pra saber o que vocês vão indicar pra gente. Não, pode começar então, senhor Roberto. Quer começar, Fabião? Eu quero ficar por último. Tá bom. Eles... Porque vai vir... Olha, Fabião já citou Lavoisier aqui hoje, hein? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma aí. Foi com outras palavras, mas eu captei essa mensagem. Cara, eu vou indicar uma série que eu assisti faz pouco tempo, que só tem uma temporada e é na Amazon, no Amazon Prime Video. E é uma série que se chama Update, ou algo do gênero. Enfim, a gente vai colocar o link na descrição, é só clicar lá. E é justamente o que ocorre é o seguinte, as pessoas têm a oportunidade... Existe um software, um app, em que as pessoas podem subir suas consciências, upar, né, as suas consciências para esse app um pouco antes de morrer. Se morrer já era, então tem que ser um pouco antes. E aí você passa a viver nesse mundo virtual. Você tem um celular lá, em que você consegue se comunicar com pessoas de fora, tá? Senhor. Com pessoas que estão vivas, né? Do mundo real. E aí você fica vivendo dentro do Second Life de 2006, muito bom. Exatamente com aqueles isso, cara. gráficos, É o né? Second Life, cara. E aí você vive nesse mundo, só que esse mundo, cara, é o mundo, né? Então, assim, ele é pago. Só vai pra lá quem tem grana, ó, evidentemente, e lá dentro se você quiser algumas coisas, você tem que pagar. Então, assim, você fica numa versão, assim... Não é a free, mas é a versão básica. Tipo assim, você não tem acesso a muitas coisas, sacou? É interessantinha a série, assim, não é de todo mal. Cara, é bobinha, mas é legal a série. Assim, então, a minha indicação é essa série aí. Quanto é que você paga na Amazon? Pode falar aqui mesmo, só pra ter uma noção. Todo mundo sabe, é R$9. Tá lá no 9? site deles. Ô, meu amigo, vou assinar. Sim, eu não. Vai lá. Cara, eu sou a favor do torrent, velho. Se vocês acharem aí, baixem. Cara, é que eu quero assistir The Office, tem na Amazon, e The Office é uma série que eu considero bem legal, mas não é essa que eu queria indicar hoje. Eu quero indicar a série Black Mirror, se você gosta de tecnologia. Só que a Black Mirror, assim, explicando, ela fala de onde que a tecnologia pode levar sempre pro lado ruim, sem querer ou querendo. Então, se você gosta de tecnologia, se você tem Netflix, assista Black Mirror e depois comenta aí se você gostou ou achou uma indicação bosta, beleza? Fábio, por favor. Muito bem. Como da última vez eu indiquei um filme ruim para as pessoas assistirem, então dessa vez eu vou indicar um filme muito bom para as pessoas assistirem. E esse filme é, obviamente, já que estávamos conversando, o Matrix de 1999, que é um filme fantástico. É um filme em que nós não temos posers, né? A gente tem caras que são animais, assim, super da hora, né? E é filosofia que não é de boteco, é uma filosofia de uma profundidade incrível, né? Então, assim, qual é o exercício? Obviamente, você já viu o filme. Todo mundo assistiu esse filme e sabe como é que é. Então, nesse momento, eu gostaria de indicar que, quando você assistir, faça as seguintes indagações, né? No momento que você estiver assistindo, principalmente a parte em que... Principalmente a parte em que o Morpheus está explicando as partes do passado, onde aconteceu a guerra entre os humanos e as máquinas, né? Na hora que ele diz, por exemplo, fomos nós que queimamos os céus, aí você pode pensar assim, interessante, né? Como que a gente faz isso? Como que você queima o céu? Não é que ele queimou, ele e supondo que isso seja possível, como que você faz isso no momento que você está sob ataque das máquinas, né? Cara, e aí, supondo que tudo isso deu errado e você foi enquadrado lá e você agora faz parte da Matrix, né? Aí você fica pensando assim, as máquinas, elas precisam dos humanos para alimentar de energia as máquinas através da energia dos seres humanos. Aí você fica pensando assim, tá, e da onde que vem o nutriente para manter os seres humanos vivos que vão converter essa energia para as máquinas? E em toda a conversão a gente sabe que tem uma perda por causa da segunda lei da termodinâmica. E você fica pensando, se é necessário fazer essa conversão, não seria possível você pegar, seja lá da onde mágica vem esses nutrientes e alimentar as máquinas diretamente sem precisar dos humanos? E supondo que essa conversão seja realmente necessária, você fica pensando assim, as máquinas sabem que os humanos existem fora, estão lá em Sion, existe uma rebelião e os humanos eles têm ciência das coisas, eles podem se rebelar, então por que você não substitui eles por vaca, que vão ficar lá pra sempre e não vão encher o saco? Posso só comentar uma coisinha antes de fechar? É que assim, a indicação do filme é legal, muito boa, o Matrix também. Só que Matrix, além dos 3 filmes que vão ter mais 2, tem, não sei se são 4 ou 5 episódios
que explica o antes do Matrix, por que chegou nesse ponto. E aí que tem algumas respostas que você indagou aí, Fábio. Você tinha que ver isso. Sim. Não, você sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer o que sempre acontece. Eles lançam esses filmes pra contar a história que veio antes, né? Pra explicar os buracos no enredo, ok? É só pra ganhar dinheiro e é uma bosta. É sempre uma bosta. Deixa as pessoas E você não assistirem pra entendeu a dizer o que elas indicação acham. do Fábio. Você não entendeu a indicação do Fábio, Giovanni. Ele acabou de destruir Eu entendi. a infância de muitas pessoas aqui, cara. Tá certo os pontos de... o ponto de vista dele. filme tá muito correto. bom. Esse é o assista. problema. O problema é que ele tá certo, cara. Ele acabou comigo. Deixa o pessoal ver pra eles comentarem também. Vai ter pessoas que... Cara, vamos ver o que o pessoal vai dizer sobre isso. Cara, Vai se ser você interessante. chegou até aqui e não assistiu Matrix ainda, velho, desiste. Pode ir embora. Porque o Fabio assistiu. Para de tentar O começar Fábio a nunca me falou que assistiu Matrix. Tem coisa errada nisso aí hoje. Não, mano. Porque ele achou uma bosta. Ele não vai falar de uma coisa Por que, que ele ele achou ruim. assistiu? Ele ficou de cócaras no banquinho e assistiu essa porra. Ah, cara, ele assistiu em 99, como todo mundo. Boa noite. Tchau. Você vai encerrar? Já encerrou. Galera, agradeço a sua paciência e semana que vem tem mais, cara. Esse episódio foi uma loucura e espero que vocês tenham gostado ou não. Enfim, tchau. Valeu! Boa noite.